Aí você vai me perguntar, vale a pena ou não comprar a Sony A7 III no lugar da Sony A7C ou comprar a Sony A7C no lugar da Sony A7 III? Então é isso que a gente vai ver hoje. E aí, como é que você tá? Eu espero que você esteja bem nesse tempo difícil que a gente tá passando. Se você estiver estressado, se acalme. Tá todo mundo estressado agora. Pra você ter uma ideia, ontem eu tava jogando com um amigo meu, e aí ele chegou e matou um porco meu no jogo. E eu fiquei muito estressado, fiquei com uma raiva, assim, o sangue subiu, minha cabeça ficou quente. Aí eu cheguei, dei um 10, entendeu? Eu falei, não vou brigar por causa de um porco de videogame. Passou, e bola pra frente, né? E se você clicou nesse vídeo, quer dizer que ou você tá interessado em comprar a nova Sony A7C, ou você tá curioso pra saber se é tudo isso mesmo que o pessoal tá falando. Mas antes da gente começar a falar, a gente tem que colocar algumas coisas na mesa. Então, por exemplo, a gente tem que falar da Sony A7 III. A Sony A7 III foi uma das câmeras mais bem-sucedidas da linha Sony e talvez até das câmeras sem espelho. Foi uma das câmeras, se eu não me engano, foi uma das câmeras sem espelho mais vendidas no mundo. E foi uma das melhores câmeras em termos de custo-benefício. Você paga menos e recebe mais. Aí a Sony, não besta do jeito que ela agora tenta lançar a Sony A7C para poder superar esse sucesso da Sony A7 III. Na verdade, a Sony ela quis lançar essa câmera para poder fazer a mesma função que a Sony A7 III fez durante os anos que ela ficou aí no mercado. O que ela era? Ela era, na verdade, uma câmera de transição das pessoas que usavam os sensores cropados da Sony. Então, por exemplo, quem tinha uma Sony A6500 queria ir para um sistema full frame, e aí ela comprava então a Sony A7 III primeiro porque ela era mais barata do que as outras opções, tipo a linha S ou a linha R. Aí agora ele está tentando substituir esse lugar. A maior reclamação das pessoas da linha cropada é que as câmeras full frame são mais pesadas e são maiores, né? E aí então acho que com isso eles quiseram fazer uma câmera que fosse mais barata, mais leve, porque ela é bem leve, se não me engano são 500 gramas essa câmera. E ainda ela tem o viewfinder, né, no mesmo lado das câmeras cropadas antigas. E acaba acontecendo isso, que ela fica menor, né? Ela é 20% menor, estão dizendo. Inclusive, eles estão falando que é a menor câmera full frame do mundo. Mas aí tem um asterisco, porque a menor câmera full frame do mundo é a Sigma FP. Apesar de que ela não tem muita coisa, tipo viewfinder ou coisa do tipo. Então, aí se você olha o asterisco lá que eles estão colocando, tá escrito lá, a maior câmera full frame do mundo que tem estabilizador de sensor, né? Tá, beleza, ele tá querendo substituir, mas parece que as configurações, né, as especificações que a câmera tem são bem parecidas com a A7 III. Então vamos lá, vamos comparar as duas, né? Se você pegar em termos de foto, as duas câmeras têm exatamente a mesma coisa. Ela tem os 24 megapixels que a outra tinha, enfim, tinha os mesmos 14 bits em cru, não comprimido, e... enfim, a única coisa que vai mudar é o foco automático. O foco automático ele é melhor, mas é bem arbitrário o quão melhor é, sabe? Porque pra mim a Sony A7 III já tinha um foco automático bem bom e a Sony A7C agora vai usar o foco automático que eles estão usando na Sony A7S III. Então vai de você aí nessa questão, você tem que ver alguns vídeos de comparar, né? Então, em termos de foto, só muda isso, o foco automático vai ser mais rápido, né? E o que muda também? O corpo é menor, né? É 20% menor, eles cortaram a cabeça dela, da Sony A7 III, mas tem um problema, a questão do viewfinder, né? O viewfinder tá na lateral e, que nem eu sou olho esquerdo dominante, meu olho esquerdo é dominante. Então, se eu for ficar na câmera, na verdade eu vou ficar assim, né? Ficar assim. Então, esse nariz enorme que eu tenho vai ficar dobrando enquanto eu vou ficar na câmera, enquanto eu poderia ficar no meio, que meu nariz ele dobra menos, né? Porque meu nariz deu para entender. Então, para quem é olho esquerdo dominante, isso é um problema, sabe? Porque você vai ficar com metade da sua cara amassada tentando olhar pelo viewfinder, que também já disseram que é bem ruim, porque não tem a borrachinha em volta para poder encaixar o seu olho mesmo, igual tem qualquer outra câmera. Não sei porque eles não botaram. Então pode também entrar luz e ficar difícil de enxergar o próprio viewfinder. Então isso também muda o viewfinder, o tamanho. O peso muda também. A Sony A7C, apesar de ter as mesmas coisas, ela vai ser mais leve. Vai ter foco automático em 4K. Não lembro se a Sony A7 III tinha. Qual vai ser a vantagem então de você comprar a Sony A7C
em lugar da Sony A7 III? Bom, você vai ter a telinha 100% articulável, ela vira para você e tal, não sei o quê. Você vai ter um foco automático mais rápido, você vai ter uma câmera mais leve e uma câmera menor. E agora, o que você vai estar perdendo quando você comprar a A7C no lugar da A7 III? A A7C tem um viewfinder pior, ela aqui no Brasil provavelmente vai vir mais cara e você vai estar pagando mais pelo mesmo, entendeu? Então a questão é, se você prefere a câmera pequena, vale a pena, vai. Se você quer a câmera pequena, mais leve e tal, não sei o que, vale a pena. Mas agora, se você já tem uma Sony A7 III, eu duvido muito que aqui no Brasil vai valer a pena você comprar uma câmera dessa, sabe? As pessoas estão lá no hype lá fora porque elas podem pagar. É uma coisa assim que é trivial, você trocar de câmera lá, é bem de boa, você vende a câmera usada, aqui é bem mais difícil vender a câmera usada. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não esquece de curtir se você gostou, e na minha opinião, se eu fosse comprar uma câmera agora, eu preferiria ainda comprar a Sony A7 III, que tem muita câmera aí no mercado, então o preço dela usada é bem mais barato, e eu acho que para mim o custo-benefício ainda é muito melhor. E outra, o viewfinder no meio, principalmente pra mim, que eu sou olho esquerdo dominante, é muito melhor pra mim. E, enfim, eu acho que é isso. Se inscreve, não custa nada. Eu não gosto de pedir, mas tá aí. Só joguei ideia. E é isso, falou.